Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão dispostos hoje? Hoje nós vamos estudar as atividades da aula da semana 4, aula 5, experiência 1, arte. Vocês vão acessar o slide que eu vou colocar no grupo e vão aprender novas perspectivas, a refletir sobre novas perspectivas, certo? Olhando esses animais, olhando essas imagens aí, sabendo que são animais, dá para vocês identificarem que animais são esses? Só por esses pedaços, esses fragmentos de imagens? Que animais são esses? Como eles se movimentam? Onde vivem? Né? Quais são seus hábitos? Dá para imaginar, dá para reconhecer algum desses? Vocês vão acessar e vão clicar em algum que vocês queiram. Por exemplo, esse aqui. E aí vocês vão conhecer cada um deles, né? E qual é a proposta de hoje? Movimentar-se, vocês vão utilizar o corpo de vocês para imitar o movimento do corpo de um animal desse que vocês conhecerem, certo? Com qual objetivo? Lembra que no primeiro slide diz o seguinte, tudo é questão de perspectiva. Vocês vão se movimentar, imitando o movimento deles, para vocês se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem novas perspectivas, a gente vê com um olhar diferente. Perspectiva é olhar, é visão, certo? Vocês vão ver o mundo, né, como se fosse o próprio animal, entendeu? Então, é isso. Movimentar-se com o corpo de vocês, imitando o movimento do animal para ter uma nova perspectiva, para ter um novo olhar, certo? E aqui diz assim, como foi movimentar em outro corpo, imaginando que seja o animal que você escolheu. Ao viver em nossa própria pele, nos acostumamos a ver o mundo e seus acontecimentos sobre uma perspectiva específica. Então, quando a gente só não se coloca no lugar do outro, a gente não vê o mundo com um olhar diferente, com um olhar do outro, né? Quando nos colocamos no lugar do outro, aprendemos muito mais. Isso não é nossa realidade, né? Aqui a gente fez, vocês vão fazer com animais, mas isso aqui serve de lição para o geral, para colocar-se no lugar, por exemplo, do seu amigo e ver e sentir, imaginar o que ele sente, entendeu? E sempre se colocando no lugar do outro. Isso a gente desenvolve a empatia. A empatia é justamente isso, colocar-se no lugar do outro e ver o mundo numa perspectiva diferente, ver o mundo com o olhar do outro, entenderam? Aí, na próxima imagem, agora vocês vão imaginar se vocês vivessem num ambiente desse. Se a casa de vocês fosse colocado um monte de lixo, como seria? Como seria viver em um lugar desse? Isso é o que acontece com os animais. As pessoas enchem o habitat dos animais de lixo e eles são obrigados a viver assim, em um ambiente desse. Se fosse com vocês, como você se sentiria? Aí vocês vão ler esse slide, né, e vão refletir e vão pensar, né, mais um pouco na empatia, né, em colocar-se no lugar do outro. E aqui, mas e aí, o que pode ser feito?
Não somente pensar e ficar e não agir. Pensar e agir. E, e tentar descobrir o que pode ser feito para evitar isso aqui. Ou para diminuir isso aqui. Porque são colocados lixos no habitat dos animais e muitos deles morrem, né? E aí, isso não é legal, né? Para vocês pensarem, e se fossem com vocês, como seria? O que vocês sentiriam? Primeiro, devemos, então, para mudar, né? O que pode ser feito? Primeiro, devemos sempre pensar sobre como e por que descartamos esses objetos. Antes de mudar, a gente tem que pensar, né? Como são descartados esses objetos? Por que são descartados tanto lixo no, no, no habitat dos animais? E depois é, o que podemos fazer com eles? Existem projetos ao redor do mundo que têm por objetivo recolher lixos de diversos locais, como das praias, locais à beira dos rios e praças. Então, há, uma, há projetos, né, que têm por objetivo tirar esses lixos, né, conscientizar as pessoas. Mas nós, enquanto cidadãos, o que podemos fazer individualmente? Aí para a gente pensar, né? Primeiro a gente pensa como são colocados, por que são colocados, depois a gente pensa em como evitar isso, né? E aqui você pode ver algumas obras de arte feitas com material que foram descartados. Ó, todas essas obras aqui, ó, foram feitas com material que foram descartados, com lixo. Não é interessante? Vejam essa daqui, ó. Vocês vão clicar e vão acessar e vão conhecer mais obras de artes feitas com esse material. Ó, que lindo. Esse daqui, ó, foi feito com botões e, e outros materiais, mas a maioria são botões, certo? Ó, que lindo. E tem mais aqui, ó. E aí vocês vão conhecer mais, vocês vão acessar e vão conhecer mais. Parece